mais uma vez, aula 7. Aula 7. E você já tem que ir se acostumando, porque a aula 6 estava puxando um assunto aí. Verdade. A aula 6 cochichou alguma coisa pra gente. Tá e tudo aí, ligado, né, professor? Tá tudo conectado. E naquela pegada de eu comecei a fazer uma questão do Enem, de repente surge uma dúvida, E aí eu preciso estudar essa dúvida. E é assim que nós vamos trabalhar. Então, nessa aula, nós vamos esclarecer algumas dúvidas sobre algumas figuras geométricas planas. Muito bem. Vamos lá? E claro, né, na aula 7, então, a gente vai dar uma voltinha aí pela geometria da coisa, porque o terceiro ano é assim, galera, é um pouco de cada coisa, tudo junto e misturado. Por quê? Porque vocês precisam saber de todo o conhecimento matemático do ensino médio para se sair bem no exame nacional. Então, é uma mistura, é bater no liquidificador, né, os assuntos, tudo misturado, né? Tudo misturado. Tudo junto e misturado. Mas o mais legal é que a gente vem revisando desde a base, né? A gente vai rever as equações, as fórmulas básicas da geometria plana, e o mais legal é com essa base a gente faz muita coisa, né? Faz sim, muita coisa. Por quê? Porque é o que nós precisamos para, pelo menos, ter uma noção geral do muito. E esse fazer muita coisa é legal porque parece pouco, mas você vai agregando um pouquinho aqui, um pouquinho ali, um pouquinho aqui. Quando você olha, já tá que nem você vai almoçar, você vai no self-service. Aí você olha, um pouquinho de salada, Um pouquinho do pouquinho purê, disso aqui, um pouquinho da carne. Quando você olha o prato, meu Deus, será que eu como tudo isso? Com os estudos é a mesma coisa. Meu Deus, será que eu sei tudo isso? Sabe por quê? Porque são assuntos que você já viu, mas só dá uma reforçada. Isso mesmo. E claro que a gente consegue isso fazendo uma aula de cada vez, estudando, né, assim, a gente está misturando os assuntos, mas também a gente está com bastante tranquilidade, calma, né? Sem afobação. Isso, e também abordando sempre as questões do Enem, que é o que faz a diferença no terceirão, né? A gente trabalha questões do Enem também no primeiro, no segundo, mas o terceiro, tá diferente. Ele vem com tudo. Tá certo? Vamos que vamos, então! Aula de número 7, olha lá! A aula de 7.1, geometria plana, trabalhando aqui o cálculo de áreas. E aí a gente vai trabalhar áreas de algumas figuras aqui nessa aula. Isso, a área da região quadrada, a área da região retangular, a área limitada por um paralelogramo e a área da região triangular. Tá, então vamos estudar a área do quadrado, do retângulo, do paralelogramo e do triângulo. Isso certo? mesmo. E claro que o cálculo de área é algo que já se faz há muito tempo, né? E lá no sítio também se calcula área? Sim, senhor, porque né? lá no sítio, quando nós vamos organizar o nosso espaço... Plantio, né? O plantio. No plantio, lá no cuidado dos bichos, na separação dos bichos, sempre é feito uma separação por área. E é interessante... Vamos conversar aqui um pouquinho, vem com a gente. E é interessante porque quando eu vou trabalhar no sítio, vou organizar no sítio essas ideias, eu preciso ter um entendimento, por exemplo, qual que é a área que eu tenho que reservar, por exemplo, para que um pé de cupuaçu possa ficar bem frondoso e possa ter o nutriente necessário para a sua produção ser melhor. Se eu vou, por exemplo, criar um porco, qual que deve ser a área específica para que aquele porco possa ter um desenvolvimento melhor? Tudo isso é trabalhado de maneira prática. Tá aí a importância de você do campo continuar estudando, porque imagina só, associar o conhecimento científico com o conhecimento ali da terra, vivenciado, né? Pelo seu pai, pelo seu avô, né? Aquele conhecimento que vem passando de geração para geração. Imagina só você associar com o científico e conseguir fazer aquilo que produz X, produzir X ao quadrado. Né? Quando fala do cálculo de área também, envolve muita parte de hectares, de alqueires, né? Então, assim, quanto mais você tiver conhecimento nesse assunto, mais facilita a sua vida aí no campo, tá bom? Então, o professor Maurício e a professora Luz estiveram no campo e tiraram algumas lições de tudo isso. Olha lá, falando então do cálculo de área, afinal, o que é isso, né? A gente vai começar pela região quadrada. E vamos com o slide aqui junto com a gente? Isso aí, garota, aqui a gente pensa e já acontece, o negócio é muito rápido. É papum. A área da região quadrada. Será que eles lembram? Será que foi daqui que surgiu o metro quadrado? Será? Né? Metro quadrado. Metro quadrado. Divide o quadrado em vários metros. Em quadradinhos. Tem uns 50 metros quadrados, 50 quadrados de um metro. É daqui que surge a famosa frase, né? Tantos metros quadrados. Mas será que vocês lembram de alguma coisa nesse sentido? Será que eles lembram pelo menos o que é o quadrado? Porque assim,
Não adianta eu querer calcular a área. Você não sabe nem eu não sei nem o que é o quadrado. Não conhece nem a figura, né? Qual a característica, né? Sabe o que vamos fazer um quiz? Já? Vamos, de começo. Então vamos. Começando assim, é hora do quiz! E o que a gente vai fazer com vocês? A gente vai fazer um quiz explicativo. A gente pergunta, e na sequência já explica o conteúdo, depois volta e pergunta outra coisa, e explica novamente. E aí, dependendo do que tiver sendo explicado, a gente pode tentar encaixar no Enem também já? Já. Então pronto, então vamos. Então é tá, assim então mesmo. é uma aula de quiz misturado com os assuntos, conteúdos e exemplos, tá bom? Vamos lá, então, primeira pergunta. Prepare as suas anteninhas, a sua memória, conecte e vamos em frente. Pergunta de número 1. O quadrado possui 4 ângulos retos. Beleza, isso é uma afirmação. E, aí vem a pergunta, e o que mais tem um quadrado? 4 lados iguais, 4 lados diferentes, pares de lados paralelos iguais, pares de lados paralelos diferentes. E aí, além de ter 4 ângulos retos, o que um quadrado possui? Lembrando que pode ser que nós tenhamos mais de uma resposta. Não se preocupe. Pensa. Pode ter mais de uma resposta? Então, vamos ver. Olha. 4 ângulos retos. O quadrado possui 4 ângulos retos, isso já é uma afirmação. Isso. E também possui o quê? 4 lados iguais. E também pares de lados paralelos iguais? Isso mesmo. Vamos averiguar agora os detalhes, né? Vamos ver quais as respostas aí, o que isso tem a ver. Olha lá. No quadrado, a medida do lado, né, é igual à medida da largura, o comprimento igual à largura, ou seja, os lados têm medidas iguais. Temos lados opostos paralelos? Olha lá, porque aqui dizia, né? 4 lados iguais, 4 lados diferentes. 4 lados paralelos iguais ou pares de lados paralelos diferentes? As respostas estavam se contradizendo. Isso. Então, de certeza que tinha uma certa, uma errada, uma certa, uma errada. Então, lá, 4 lados iguais, isso mesmo. 4 ângulos retos, né? Representado aqui pelo quadradinho com pontinho dentro. E os lados são iguais. E o que é isso de pares de lados paralelos? Ó, esse paralelo a esse, né? Não se cruza. E esse paralelo a esse também não se cruzam. A equação que dá o resultado da área de um quadrado é dada por lado vezes lado. Ou lado ao quadrado. Muito bem. E aí vem uma relaçãozinha, tá? Da potência de expoente 2 com o nome quadrado. Lá no 6º ano você vai lembrar que no livro vinha assim, determine 2 ao quadrado, ou seja, 2 elevado ao expoente 2. Vamos fazer um exemplo? Vamos lá? Para ladrilhar totalmente uma piscina de 90 metros quadrados de área, foram usadas peças quadradas de 15 centímetros de lado. Quantas peças foram usadas? Lembrando que nós fizemos uma questão dessa na nossa aula do Enem, não é, da piscina, mostramos lá como é que ele queria fazer, beleza. Então a piscina tem um total de 90 metros quadrados. Quanto por quanto? Não sabemos. Não sabemos. A única coisa que ele disse é que o quadradinho que quer ladrilhar tem 15 por 15 centímetros. A gente já pode colocar 0,15 por 0,15, pode ser? Já, para ficar em metros, né? Isso, pronto. E aí é só calcular, então, 0,15 vezes 0,15? Isso. Vamos lá, vamos fazer? E aí a gente vai ter que dividir o 90 por isso? 15 vezes 15? 225. 15 vezes 15... 225? E se a gente for fazer o cálculo? São 4 aqui? Casas, né? Isso. Então vai ficar 0,0225. Ó, 225 é o 15 vezes 15, né? Só que aí a gente tem 4 casas decimais. Né? Então a gente tem que completar aqui, ó, 0,0225. Isso. O que poderíamos também deixar o 15 vezes 15 e passar o 90, também ficava fácil, né? A gente podemos fazer também, né? Vamos lá, vamos fazer de novo? Olha aqui, temos uma piscina com área de 90 metros quadrados. 90 metros quadrados é o mesmo que quantos centímetros quadrados? Bom, para cada metro quadrado, decímetro quadrado, centímetro quadrado. Como é ao quadrado, a gente tem que subdividir, né? Isso.
porque são 2 casinhas em cada. E a gente tem 90 metros quadrados, vamos completar? Vai dar aí 900 mil centímetros quadrados. 900 mil centímetros quadrados. A gente vai dividir agora sim, né? Por esse 225. quadradinho de 15 por 15. Como agora a gente não vai mudar a unidade do ladrilho, do quadradinho, já vamos dividir por 225. Fica mais tranquilo que a gente trabalha com menos número... Decimal, número quebrado, né? E aí, ficou quanto? Vai ficar 4.000 ladrilhos, 4.000 azulejozinhos. Pronto, simples assim. Beleza? Beleza. Ótimo, facinho, né? Claro que aí a gente trabalhou com metros quadrados, centímetros quadrados, trabalhou com as transformações de unidade, né? E quando a gente fala de transformar unidade, o quê? Dá um susto. Né? Parece que dá uma, né? A gente fica um pouquinho assustado, não sei se eu lembro, mas aí a gente tem que buscar recordar aí e dar tudo certo, tá? E lembrando que esse tipo de questão no Enem, por exemplo, teríamos lá na alternativa, a alternativa com 90 dividido por 225, que daria ser esse mesmo 4, só que com casas decimais. Então, esse cuidado aqui eu tenho que ter, por quê? Porque o Enem vai me cobrar essa aplicação. Aí eles estão pensando, mas eu achei que era mais fácil esse negócio de área do quadrado. Mas é fácil. Área do quadrado é lado vezes lado. 15 vezes 15. O negócio é a aplicação. 225. Agora, o terceirão no ensino médio, às beiras do Enem, aí já vê tudo isso um pouquinho mais aprofundado. Isso. É isso que a gente fala, né? O básico é isso aqui mesmo. E isso aqui resolve muita coisa. Só que, claro, dentro de um contexto, de uma leitura, de uma interpretação, aí aprofunda-se mais um pouquinho, tá bom? Beleza? Agora vamos para o cálculo da área retangular, ou seja, de um retângulo. Como é mesmo? Olha lá, vamos ver? Na telinha, a área da região retangular. O retângulo possui 4 ângulos retos, também igual ao quadrado. Só que ele quer saber o seguinte, e o que mais tem um retângulo? O retângulo tem 4 lados iguais, o retângulo tem 4 lados diferentes, o retângulo tem pares de lados paralelos iguais. O retângulo tem pares de lados paralelos diferentes. A pergunta é a mesma, não é? A mesma, só que não é mais quadrado, é retângulo. É retângulo agora. Retângulo. E aí aqui é legal porque a gente tem aquela como é que é? Constatação, né? Isso. Todo quadrado é retângulo, mas nem todo retângulo é quadrado. Muito bem, muito bem. E aí, o que vocês acham? Retângulo tem 4 ângulos retos? Tem. Tem lados iguais o retângulo? Só se ele for não necessariamente, só se for um quadrado. Só se ele for quadrado, né? E tem lados diferentes? Não todos, né? A gente não pode afirmar, né? Agora, o que a gente pode afirmar aqui? Que ele tem pares de lados paralelos iguais. Muito bem, olha lá o retângulo. A gente tem no retângulo cálculo de área semelhante ao do quadrado, só que aqui a gente muda as letrinhas, por quê? Porque as medidas são diferentes. Então vamos ver. Olha lá. Bom, nós temos aqui a base e a altura, ou como nós aprendemos lá no ensino fundamental 1, comprimento e largura. Então, o retângulo vai ter justamente essa diferença com o quadrado. Lembrando que o quadrado, ele tem lados, os 4 lados iguais. Então, num quadrado, eu também posso afirmar que os lados paralelos são iguais. Eu posso afirmar. Só que nem todo retângulo vai ser um quadrado. Por isso que a única alternativa certa era a alternativa que dizia pares de lados paralelos e iguais. Beleza? Vamos fazer um exemplo, então? Vamos. Vamos lá? Vamos ver. Se no sítio do professor Maurício, o plantio de cupuaçu é feito numa área retangular que possui 120 mil metros quadrados, sabendo que a largura deste retângulo, olha só, nós temos aqui a área retangular e nós temos a largura desse retângulo, que mede 1.200 metros.
Quanto mede o comprimento deste retângulo? Vamos ver, então? Vamos lá. E aí, então, como é que tá? A pergunta é, no sítio do professor Maurício, tá mais para fazenda, né? Mas tudo bem. Sítio. O plantio de cupuaçu é feito numa área retangular de 120 mil metros quadrados. A largura mede 1.200 metros. Quanto mede o comprimento? Isso. Então, se eu tenho um terreno, né, de plantio, 120 mil metros quadrados. Aí ele está dizendo que a largura mede 1.200? Isso. Aqui pode ser? Pode. Pode. Aqui em metros, né? E aqui em metros quadrados, porque já é a área. E aí, como é que faz? Se eu dividir, dá certo? Mas a fórmula é a área é igual a base vezes a altura, né? Então, vamos lá. A área é igual a base vezes a altura. A área eu já tenho 120 mil. A base eu não sei, a altura 1.200, vamos dizer. Tá multiplicando, passa dividindo. E é isso mesmo, basta dividir que a gente tem a outra, a outra dimensão, né? A outra medida. Tanta. Ficamos aí com 1.200 dividido por 12. Vai dar 100? 12 por 12 é 1. Acrescenta 2 zeros, né? 100 metros. Beleza, 100 metros. Então, é um terreno de 100 por 1.200. Isso. Beleza. Fácil, né? Muito bom. Tranquilo? Legal? O que a gente pode tirar de entendimento daqui, né? Retângulo, a área, o cálculo de área é similar ao do quadrado, só que agora, né, temos dimensões diferentes, né? A não ser que ele seja um quadrado, porque o quadrado também é um retângulo, né? Isso. Mas nesse caso aqui, o que a gente pode afirmar é que ele tem lados opostos, paralelos e iguais. Seja no quadrado, seja no retângulo, em todas as situações, tá bom? Beleza. Vamos agora mais uma? Agora o tal do... Conhece o trava-língua? Paralelogramo? Quem é o paralelogramo? Vocês lembram da figura? Como é o desenho dela? Bom, lembra? Para gravar ele, eu penso assim, ele é um retângulo, e aí veio o vento e pendeu ele para o lado. Deu uma sopradinha. Isso, ele empenou. Muito bem. Então vamos ver agora a perguntinha sobre o paralelogramo. Olha lá. Paralelogramo é todo quadrilátero que tem ângulos de 90 graus, um par de lados opostos paralelos, dois pares de lados opostos paralelos, não tem lados paralelos. Bom, ângulo de 90 eu já acho que não tem, porque se o vento soprou e ele deu uma quebradinha para o lado, ele perdeu o ângulo de 90, né? Eu ficarei em dúvida aqui em duas, porque o nome é paralelogramo. Já tem um paralelo ali, né? Tem. Então a letra D... Eu já jogaria fora a A, porque ele está empenado, não pode ser 90, 90 é reto, não é? E nem a D, que a D fala que não tem lados paralelos. O nome do objeto é paralelogramo. Né? Paralelogramo. Paralelogramo. Então ou é a B ou é a C, né? Vamos combinar. Eu acho que... É um dos... Agora, se ele é quadrilátero, ele tem 4 lados, então tá mais para ter 2 pares, né? É verdade. Né? Um par. Então quer dizer que só de olhar para a pergunta e seguir algumas lógicas, a gente já responde. Acerta? Será que é a C mesmo? Bora ver? Isso mesmo, olha lá, 2 pares de lados paralelos, ou seja, quem é paralelo com quem? Ó, esse com esse e esse com esse. Pronto, perfeito, 2 pares de lados bom. paralelos. Vamos lá agora saber as suas características, olha lá. No paralelogramo, a área é em função da sua base e da sua altura. Por que, professor Maurício? Porque ele é um quadrilátero, ele só está tortinho. Se nós desentortarmos ele, olha lá, imagina só, tira esse pedaço aqui que está torto e joga para cá. Ele fica um retângulo. Fica um retângulo aqui, ó. Fica então o cálculo da área é igualzinho, base vezes altura. Porque o que tirou de fora, colocou do lá outro do outro lado, né? Isso, perfeito.
Legal. Então, o B continua sendo a base, o H a altura, e para fazer o cálculo do paralelogramo, a equação, a fórmula é a mesma do retângulo. Perfeito. Beleza? Beleza. Seu Paulo trocou um terreno retangular de 80 metros por 60 metros pelo representado na figura. Então, ele tinha um terreno certinho e trocou por esse aqui. Ele queria tirar uma vantagenzinha, com certeza, que você não tinha trocado. Na troca dos terrenos, levando em consideração a aula, Paulo ganhou a área. Paulo, ganhou ou perdeu? Ganhou ou perdeu? Né? Então a primeira eu preciso pensar como que era a área e como que está sendo agora. Isso. Vamos calcular as duas? Vamos. Bora ver? Então vamos lá. A anterior era retangular, né? De 80 por 60. Como é que a gente calcula? Base vezes altura. Então a área vai ser 80 vezes 60. 6 vezes 8? 48. 48, acrescentando 2 zeros. 4.800 metros quadrados. Beleza? Beleza. Agora vamos aqui de área do paralelogramo, que também é do mesmo jeito. Base vezes altura. Só que agora a gente tem a base é 160 e a altura é 30. Quanto que tem? 3 vezes 16? Vai dar 48 48 também? Acrescenta 2 zeros? Então, o seu Paulo não ganhou e nem perdeu. Ele trocou por uma área de igual medida, né? De igual metragem. 6 por meia dúzia. Trocou 6 por meia dúzia, isso mesmo. Beleza? Beleza, facinho. Bora ver aqui então? Ó, que legal, né? Então a gente fez a área do retângulo, fez a área do paralelogramo e fez a comparação entre as duas. E chegamos à conclusão que ele, nessa troca, não levou nem vantagem e nem teve desvantagem, porque a área permaneceu a mesma. Talvez ele trocou por conta do formato. Ele queria fazer alguma coisa, queria aproveitar alguma coisa, como, né, futura arquiteta e projetista, talvez esse biquinho aqui, ele queria por algum motivo, né, esse ângulo aqui, colocar algo aqui no cantinho, ou fazer um jardim, um paisagismo, ele achou mais interessante o terreno nesse formato, por algum motivo. Olhando por esse ângulo aí, realmente tem lá, né, uns detalhes. Top, né? Beleza, então, e agora? Agora ainda falta o triângulo, porque a gente viu a área de um quadrado, de um retângulo, de um paralelogramo, e agora a área da região... Você fala devagarzinho. Porque eu tenho medo de errar, né? Aí pra mim não tá... Eu já sou acelerada, se eu falar ligeiro, geralmente embola, trava a língua, chega junto. Então, agora falta a área da região triangular. Vamos lá? Vamos ver? No triângulo, então, a gente tem que... A sua área é a metade da área do retângulo. Lembrando que esse retângulo tem que ser formado com a mesma base e a mesma altura. Às vezes, pode ser que apareça um quadrado, tá? Então, a área de um triângulo é exatamente a metade da área do quadrilátero que o contém. Então agora a gente tem que fazer a base vezes a altura, só que aí tem que dividir por 2? Dividir por 2, a metade. Entendi, dividido por 2. Por quê, né? Vamos lá. Um triângulo, a pergunta é agora. Um triângulo é um polígono que possui 3 lados, 3 ângulos e 3 vértices. Acho que essa pergunta era antes, né? Mas tudo bem. Pois é, veio depois. Figura espacial com 3 lados. Um poliedro com 3 faces. Um sólido geométrico com 3 faces. O que é um triângulo? Gente, o triângulo é uma figura plana, né, professor Maurício? Então ele não pode ser espacial, não pode ser poliedro, não pode ser sólido geométrico. Com certeza o triângulo é um polígono. 3 lados, 3 ângulos e 3 vértices. Vamos de pergunta? Vamos de exemplo? Olha lá o exemplo. Por que os triângulos ABC, DBC e EBC da figura têm mesma área? Aí, olha só, começa já com um detalhe. Será que eles têm a mesma área mesmo? Aí depois, e se tem, por que que tem a mesma área? Né? E aí, o que vocês acham? Que tem a mesma área, professor Maurício? Bom, a área de um triângulo é calculada como? É a base vezes a altura. Dividido por 2. Então agora eu entendi por que veio antes a explicação de área para depois a pergunta do triângulo.
Pode ser. Pode ser. Então vamos lá. Então aqui todos têm a mesma base mesmo, né? Porque, ó, se a gente pegar aqui, todos eles têm a mesma base, né? Olha lá. 1, 2, 3, 4 quadradinhos aqui, né? Isso. Então a base do triângulo ABC é BC e mede 4. E a altura também é igual para todos? 1, 2, 3, 4, 5. Então todos têm base 4 e todos têm altura 5? Então, se a base for a mesma e a altura também, eles possuem a mesma área, né? Tararam, tararam, tararam. Tam, tam, tam. Tararam, tararam. Todos têm a mesma área. Legal, gostei. Fechou. Beleza, então? Beleza. E aí, agora quando a gente tem uma figura num formato que não é retângulo, não é triângulo, que não é losango, não é paralelogramo, não é uma figura assim, já específica assim, né? E aí, a gente tem isso, como a gente pode calcular isso? Eu lembro aí da questão do Enem, que nós abrimos a piscina todinha, desmontamos a piscina, e tinha várias, né, se fosse olhar para a figura, ia ser uma figura irregular, porque não era um retângulo, não era, tinha as pontinhas do lado, tinha... Quando a gente abre uma pirâmide, vou abrir uma pirâmide, não é uma figura normal. Né? Não estou falando de nenhuma figura que vocês não conhecem, né? O segundo ano nosso foi recheado de figuras espaciais. Então eu estou olhando, quando eu falo assim, decomposição por áreas, eu penso logo nas figuras espaciais, na planificação. Sim, a bestinha, né? Isso, uma lata de óleo, né? O nosso cilindro. Abrir, vai ficar um retângulo aqui com duas bolinhas em cima. Então, eu lembro que a gente fazia separado, né? A área da base, a área lateral. Existe uma estratégia, vamos dizer, né, que chama decompor figuras. Mas a estratégia do grego? Do grego, estratégia? Uma estratégia boa, uma estratégia matemática, né? Então, existe um fator chamado decompor figuras, né? O que a gente pode? Ela está num formato que não é específico, um triângulo, um quadrado, a gente separa e faz o cálculo de cada parte e depois soma. É simples assim. Então, tranquilo aí. Tranquilo? Gostei. Vamos ver? Olha lá, então, antes disso, vamos fazer uma perguntinha para vocês. Por exemplo... O paralelogramo ao lado pode se decompor em... Ainda bem que dessa vez nós não falamos, né? Então, nós temos lá o paralelogramo. Vamos dizer que a gente não lembre como que calcula a área do paralelogramo. Tem outro jeito? Eu lembro que lá na coisa lá, a gente apareceu um negocinho verdinho. Tem como decompor, né? E a gente decompõe o paralelogramo em quantas figuras aí? Bom, a letra A diz que é um quadrado e um triângulo. A letra B diz que é um quadrado e 3 triângulos. A letra C diz que é um quadrado e 2 triângulos. A letra D é mais ousada. Ela fala assim, ó... Não tem como. Aprende a área do paralelogramo e te vira, né? Não tem como. E aí, o que vocês acham? Pensa. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Olha lá que legal. A gente consegue decompor com um quadrado e 2 triângulos. Muito bem. Então, ficamos ali, ó, 2 triângulos azulzinhos e um quadrado verdinho. Assim, a gente consegue decompor o paralelogramo. Caso você não lembre que a fórmula do paralelogramo é igual à do retângulo, muito simples. Base vezes altura. Vamos de exemplo? Bora ver? E agora, já é de Enem? Partiu o Enem! Agora eu quero ver. Vamos lá, vamos calcular. Um fabricante recomenda que, para cada metro quadrado do ambiente a ser climatizado, são necessários 800 BTUs. Então aqui negócio do ar-condicionado, gostei. Desde que haja até 2 pessoas no ambiente. A esse número devem ser acrescentados 600 BTUs para cada pessoa a mais. Então para aí. Se tem 2 pessoas no ambiente, o necessário é 800 BTUs. Para cada metro quadrado. Isso. Passou disso, aí tem que ser acrescentado 600 por cada pessoa a mais que está naquele ambiente. Isso. E também para cada aparelho eletrônico emissor de calor no ambiente. A seguir, encontram-se as 5 opções de aparelhos desse fabricante
e suas respectivas capacidades térmicas. Então, o tipo 1, 10.500 BTUs, o tipo 2, 11.000, tipo 3, 11.500, tipo 4, 12 e o tipo 5, 12.500 BTUs. Vamos de comando! O supervisor de um laboratório precisa comprar um aparelho para climatizar o ambiente. Nele ficarão 2 pessoas mais uma centrífuga que emite calor. Então, peraí, 2 pessoas. Lá fala que para cada pessoa a mais são quantos BTUs? 600, mas até 2 está dentro dos 800. Até 2 está dentro, então, mas só que tem uma centrífuga aqui, ó. Aí a centrífuga também, né, entra aqui, né? Para cada pessoa a mais e também para cada aparelho eletrônico emissor de calor. Então aqui já está dizendo que tem um aparelho, né? Tem um aparelho. O laboratório tem forma de trapézio retângulo, com as medidas apresentadas na figura. E aqui tem uma informação interessante, olha só, um trapézio retângulo. Se é um trapézio retângulo, o cálculo da área vai seguir, eu posso decompor aqui essas figuras, não é? Sim, porque a gente não aprendeu nessa área não tem trapézio, mas nós vamos decompor. Dá pra fazer um triângulo ali. A gente tem como fazer o retângulo, né? Um retângulo aqui, ó, e um quadrado aqui, né? Um retângulo e um triângulo, certo? Certinho. Vamos calcular a área, então? Vamos. Primeiro a área do retângulo, aqui a área 1, vamos dizer, né? Isso. A área 1 é a área do retângulo, base vezes altura. Muito simples, temos aí 3 vezes 4. Isso. A base é 3, ó. E a altura, 4. Então a área 1, 3 vezes 4, 12 metros, 12 metros quadrados. Certo? Certinho. Agora vamos calcular o triângulo? Vamos. O triângulo aqui eu tinha 3,8, né? Então aqui sobrou quanto? 0,8. 0,8, né? 0,8 foi o espacinho que sobrou aqui para a gente calcular. Se a gente souber a fórmula do trapézio diretamente, a gente já pode usar também, tá? Mas quem é então a área 2? Aqui é a área do triângulo. A base vezes a altura dividido por 2. Quem é a base? O 0,8. Isso. A altura continua sendo os 4 metros. Dividido por 2. A área 2, então, vamos dar uma melhoradinha aqui na situação? Vamos. A gente pode dividir aqui o 4 por 2. Por 2 já vai dar 2, né? E 2 vezes 0,8, 2 vezes 8, 16. 1,6 metros quadrados. Somando, então, a área de um com a área de outro, nós temos aí 13,6 metros quadrados. Então, de área, 13,6 metros quadrados. Aí lá tem dizendo lá, não é a questão da metro quadrado, quantos BTUs? Isso mesmo, são 800 BTUs. Ó, um fabricante recomenda que para cada metro quadrado do ambiente a ser climatizado são necessários 800. Beleza? Beleza. A pergunta é: para economizar energia, o supervisor deverá escolher o aparelho de menor capacidade térmica que atenda às necessidades do laboratório e às recomendações do fabricante. A escolha do supervisor recairá sobre o aparelho do tipo. Então, olha só, ele quer Vamos já multiplicar por 800 aqui, né? Isso. Porque é para cada metro quadrado. Mais 600. Isso. Porque tem uma centrífuga, isso mesmo, isso mesmo. Primeiro vamos multiplicar, né? Vamos. 13,6 vezes 800. 13,6 vezes 800. 10.880. 10.880. Só que a esse valor a gente tem que somar ainda 600, né? Por quê? Porque temos o número de pessoas, tá beleza, porque tem 2 pessoas, né? Ó, 2 pessoas e 2 pessoas tá de boa, tá dentro dos 800, não tem que colocar nada mais. Mas a centrífuga que emite calor, a gente tem que acrescentar, né? Então ficamos aí com um total de 11.400, né? Isso. 11.480. Aí agora a gente tem que olhar lá para ver qual o menor, o que tem menos, que atenda às necessidades, mas com menor, né? Isso. Tipo 1, muito pouco, não atendeu. Não atende, né? Porque lá é 11 tipo mil. Tipo 2, não também atende, não dá. também não. Tipo 3 também não, porque deu 11.000. Atende. 11.000. Beleza. Vai sobrar 20 BTUs. Então é o tipo 3? Isso. Tipo 3 já atendeu as nossas necessidades e foi o mais econômico. Tipo Perfeito, 3. Beleza. Legal, né? Que top, né? Adorei essa. Então, é assim
que nós vamos nos deparar com questões de geometria no Enem. E vocês viram que a figura era um trapézio e a gente ainda não trabalhou a área do trapézio. Mas nós tínhamos trabalhado o quadrado, o retângulo e o triângulo. E o legal é a gente saber que pode decompor, então. Se eu não lembro a área daquela figura específica, eu tenho recursos, né? Decompõe, por isso que eu falo. A área das figuras básicas, né? Todas elas... São úteis. São úteis, bem né? úteis mesmo. E assim, quando entrarmos em geometria espacial, vocês vão ver que os cálculos lá, volume é a área da base vezes a altura. Né? E aí, então, quer dizer, eu tenho que ter essa especificação, área da base, certo? Então, não tem jeito. Eu tenho que conhecer essas figuras planas, tenho que ter um domínio sobre elas. Isso mesmo. E esse conhecer é a gente saber identificar quem é, algumas características principais e, claro, as fórmulas, né, as equações que determinam. Sabendo as basiquinhas lá do quadrado, do triângulo, depois a gente vai ver do círculo, né, que também precisa muito em algumas situações. Essas aí é o carro-chefe, te ajuda a fazer muita coisa. Ah, mas eu não lembro do trapézio, olha o que a gente fez. Cortou ali. E fez um retângulo e um triângulo. Isso. Pronto, resolveu. Ah, mas lá, aí vai falar assim, mas lá é um trapézio retângulo. Se fosse outro trapézio qualquer, você ia cortar, ia ter 2 triângulos. E um retângulo. Ou até mesmo um quadrado. Né? Dependendo do formato, um quadrado. Legal, né? Top. Ó, eu me amarro em aula de geometria. Sou suspeitíssima para falar. Mas então, vamos de brincando com os números? Porque a aula já está acabando, né, gente? O negócio burro. Já acabou. Tô te falando. E olha que é 40 minutos. Às vezes eu custa acreditar que passou 40 minutos. Já tá? Não, ela tá brincando. Então tem 3 minutos só. Olha, que nós somos cronometrados. Tem só 3 minutos, professor Maurício, né? Já vai tocar o sino? Já vai. Vamos lá de brincando com os números, então? Não perca tempo. E a pergunta é, tá lançado o desafio Charada Matemática? Bom, nesta charada matemática, nós temos aqui uma imagem. E eu preciso, além de saber fazer continhas, preciso ter muita atenção. Atenção aos desenhos, atenção às operações e tudo mais. Beleza. No primeiro desenho, nós temos 3 maçãs e elas juntas somam 30 unidades. Na figura de baixo, nós temos uma maçã mais uma penca com algumas bananas, mais outra penca também com algumas bananas. E isso deu 18. Na terceira figura, nós temos uma penca com algumas bananas, menos 2 bandas de coco seco, igual a 2. Na última figura, ele te dá uma banda de coco, uma maçã e uma penca com algumas bananas. E quer saber quanto que vai dar essa soma. E aí, esse é o nosso desafio. É o desafio de saber fazer continhas básicas, que o Enem cobra e cobra muito. Mas, se fosse só a continha, nós temos certeza que vocês fariam muito rápido. Só ir as atenções aos detalhes, né? Que fazem muita diferença. E esses detalhes eu acho legal, porque naquela questão do Enem, eu já ia começar a falar, e você falou assim, não, mas lá falou que até 2 pessoas, porque o Enem te sugere algumas situações e a nossa cabeça ela vai muito rápido nas tomadas de decisão. Porque ele falou ali que se passasse de 2 pessoas acrescentava 600, só que não passou. Não passou, mas eu já ia Ele deu assim. a informação, mas não usou. Não usou. Usou na parte do equipamento, né? Mas não usou na parte da quantidade de pessoas. Então quer dizer, se vai errado ali, e vocês viram que as 2 primeiras letras, né, tinham valores menores, e ele pede lá a menor capacidade. Eu falo assim, vou colocar um de 10 mil. Mas não, tem que suprir as exigências do enunciado. E lá ele fala no enunciado. Há pessoas, eu já queria colocar as pessoas, então ia dar 1.200, 1.800. Ia ter que ser o último, 15 mil. Olha aí, né? Então esses cuidadinhos aí que tem que 15 ter. 15 não, 16 e um pouquinho. Não mais, né? Porque 15 foi o que deu, né? Foi. E aí, gostaram da aula? A aula voou, mas já a aula passou acabou, rápido, a aula já acabou, mas tem mais, porque temos atividades de sábado, revisão e tudo mais sobre ainda o cálculo de áreas e a geometria, né? Eu adoro, então vamos pra frente, daqui a pouquinho a gente tá de volta.